Agora vamos a Brasília, sim, conversar com o Matheus Chu. Agora sim, Chu, o ministro André Mendonça autorizando a quebra de sigilos do Lulinha, né? Filho do presidente Lula. Boa tarde. Tudo bem, Ramon? Boa tarde a todos. Eu dizia que esta quebra de sigilo, ela também foi aprovada mais cedo pela CPI do INSS. São duas decisões diferentes, portanto, com o mesmo objetivo. A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ela é anterior à da CPI, embora tenha sido publicizada, depois, e ela atende a um pedido da Polícia Federal. Até agora, Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula, não é considerado investigado na fraude do INSS. Mas houve menções diretas e indiretas ao nome dele na relação com o chamado careca do INSS, um dos principais operadores da fraude, de acordo com a Polícia Federal. Os investigadores querem, portanto, entender esta relação, que a princípio seria em outros negócios e não nas empresas que fizeram descontos ilegais dos aposentados e pensionistas, mas para entender se de alguma forma a influência de Lulinha junto ao governo, se isso foi utilizado para facilitar as fraudes, especialmente se ele recebeu valores relacionados a este trabalho, a este suposto trabalho. Então, Ramon, a quebra de sigilo ela vem nesse sentido. É por isso que ela foi solicitada pela Polícia Federal, autorizada pelo ministro André Mendonça. O inquérito segue sob sigilo. Aqui no Senado, de onde falo com vocês agora, o que a CPI votou mais cedo também foi a quebra de sigilo, mas é claro com um componente político, como de fato uma das intenções das CPIs. E agora há uma polêmica instalada, aliás, polêmica desde que houve a aprovação no final da manhã, sobre a validade da aprovação do requerimento de quebra do sigilo de Lulinha e de vários outros, aliás. O que aconteceu aqui, Ramon, na CPI, é que a votação sobre a quebra, ela não ocorreu de forma nominal no painel. Foi a chamada votação por aclamação, porque dezenas de requerimentos estavam sendo votados, analisados em globo. O presidente da CPI mista, o senador Carlos Viana, determinou a partir do momento em que anunciou a análise desses requerimentos, que aqueles parlamentares que eram contrários à aprovação se levantassem o braço, se manifestassem. Aí os parlamentares contrários levantaram. Ele fez uma conta rápida de que 7 parlamentares seriam contrários, entre os 21 integrantes titulares da CPI, e declarou, portanto, que o requerimento estava aprovado. De imediato houve uma confusão, os parlamentares da base governista se revoltaram, porque disseram que estavam em maior número, que não eram 7 e sim 14 dos 21, houve um empurra-empurra, troca de socos, inclusive, entre alguns parlamentares, e a reunião foi suspensa. O que a base governista fez agora foi levar esta reclamação ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. Conversei há pouco aqui com o deputado federal gaúcho Paulo Pimenta, que foi um dos parlamentares responsáveis por ir até a casa de Alcolumbre, levar a reclamação, e agora caberá ao Alcolumbre analisar estas imagens e ver se de fato o regimento do Congresso foi descumprido, se não havia votos suficientes para aprovar o requerimento. Para fechar, Ramon, é importante a gente explicar a diferença, a quebra de sigilo, no caso da CPI, daria acesso a todo o material aos deputados e senadores. Como é um ano eleitoral, muita gente quer utilizar politicamente o caso da fraude do INSS, haverá um esforço do governo, portanto, e da base governista aqui, para evitar que esta quebra de sigilo seja levada adiante. No caso do Supremo Tribunal Federal, quem vai ter acesso agora é a Polícia Federal, com a ordem de sigilo. É claro que muitas investigações vazam também, mas, digamos, haveria um controle maior sobre vazamentos indevidos da investigação se ficasse somente no escopo da Polícia Federal. A gente tem que fazer essa diferenciação toda, Matheus Chu, do pedido do ministro André Mendonça e do pedido da CPMI. E, claro, jogo político, ano eleitoral, mas Matheus Chu está lá em Brasília e traz os fatos aqui na Rádio Gaúcha, traz as novidades de todo esse processo do INSS.